Rock. Aí. Vamos lá. Alô? Alô? Quem tá falando? Alô? Fala. É o Rogério. Rogério! Peraí, deixa eu tirar aqui porque eu tô batendo o telefone aqui, caralho. O meu fax, né? O meu fax novo. O fax wireless. Facsímiles. E, Rogério, você faz o quê? Eu sei que um dos seus atributos é ser síndico, é isso? Eu sou síndico profissional. Olha, síndico profissional é a pior coisa que existe. Nossa Senhora. O cara ganha 20%, não é 10%. Quem dera. Ai, desculpa a brincadeira, Rogério. Rogério, o que você quer perguntar para o meu querido convidado aqui, Carlos Cota? Grande Carlos, cara, que sensacional as explicações que você está dando com relação a incêndio e tudo mais, as prevenções que a gente tem que ter, isso, sem dúvida, vai ser de grande valia. Mas a pergunta que eu te faço, né, além da questão das escadas que precisam ser pressurizadas ou ter duas portas, corta-fogo e tudo mais, a questão dos elevadores, né? Tem muita gente que tem medo de elevador, dizendo que o elevador vai despencar, né, de uma hora para outra e tudo mais. Eu queria, se você puder, assim, rapidamente, explicar a segurança que os elevadores possuem hoje, né? E qual é a ação que deve ser tomada caso as pessoas fiquem presas lá dentro, principalmente entre um andar e outro, né? Como deve ser a ação das pessoas para serem retiradas, né? De quem vai tomar conta disso, para as pessoas serem retiradas lá de dentro. Eu acho que você já deve ter enfrentado muito esse tipo de coisa aí pela frente. É fácil, grita. Eu mesmo já fiquei preso em elevador. A gente sabe da segurança. Na realidade, o transporte vertical por elevadores é um dos meios de transporte mais seguros que tem no mundo. Tá? Então, ele tem vários sistemas de segurança, vários freios, várias travas, vários sensores, para que realmente seja feita a garantia da movimentação vertical das pessoas, né, desde que não haja o abuso também. Então, senão vai acontecer, né? Então, alguém entra no elevador, fica pulando, ele é tão sensível, ele é tão controlado que ele vai, tem alguma coisa acontecendo errado, vai travar. Então, isso até pode acontecer. A gente já pegou várias situações de ocorrências, isso é uma coisa até bastante comum, mas hoje, normalmente, as próprias empresas de elevadores, eles já dão um próprio treinamento para o condomínio, para os brigadistas, para o pessoal de manutenção, os manutencistas, tem uma chave aqui que você aperta aqui, baba essa porta, tal, ou você vai lá em cima na casa de máquinas e você consegue entrar no sensor e fazer o controle. Antes você tem que fazer uma checagem para verificar se as pessoas estão bem ali dentro do ambiente, né? Então, existem diversos procedimentos já. Então, é um ambiente seguro, ele só deixa de ser seguro no incêndio, que é uma das grandes preocupações. Inclusive, existe uma falha na legislação enorme. Em todas as legislações do Brasil existe uma falha enorme. Não sei se vocês pegam um caso em que você tem um prédio verticalizado, o elevador, e ele serve o subsolo. Serve o subsolo. Serve todos os andares. Tá? Teve um incêndio num hospital na região do Vergueiro. Mas por que eu servi o subsolo? Vou comentar. Chegou uma perua no hospital para fazer um serviço. Uma Kombi. Perua Kombi. Perua Kombi por si só já devia ter o sobrenome. Perua Kombi incendiária, né? Já devia ser assim, né? Então, o que aconteceu? Chegou, ele estava lá para fazer um trabalho, não lembro se era algum manutencista, alguma coisa, alguma empresa, ou algum serviço de reciclagem, eu não sei o que tipo de serviço que era, e parou lá embaixo e tal. Começou a pegar fogo na Kombi, na frente dos elevadores, no subsolo. O poço do elevador é uma comunicação vertical para a propagação o incêndio. Ele vai procurar acender, se ele tiver energia suficiente. E ele vai procurar todas as aberturas verticais que ele tiver, horizontais, aberturas, tudo que tiver, ele quer respirar. O incêndio, ele quer respirar. Então, ele vai horizontalmente e verticalmente, principalmente verticalmente.
subiu pelo posto do elevador, pelas frestas, mesmo com as portas fechadas pelas frestas, chegou até a parte de UTI lá em cima, ou seja, o pessoal não sabia o que estava acontecendo, foi uma catástrofe para o hospital e tal, né? E até o pessoal combater e tal, ainda bem que não morreu ninguém, né? Mas isso é muito traumático. O que acontece? Os elevadores, você tem, a escada de segurança você desce e sai no térreo. A escada de segurança do subsolo, você sobe e sai do térreo, elas não se comunicam. Não tem comunicação física. Você sobe. Então. Por quê? Porque é um risco que deve ser pensado como um risco separado. É um risco de estacionamento e risco residencial ou comercial ou... Né? Nunca pensei isso. Eu sempre pensei, filho de uma puta, por que os caras não põem eu tenho que sair de uma porta e entrar na outra agora? Que eu falei, cara... É um conceito de proteção à vida e de abandono e tudo mais. Agora, o que acontece é que os elevadores, eles estão se comunicando para os subsolos, 5 subsolos, e vão até o 20º, 50º pavimento. Então, se tiver um incêndio no subsolo, sobe pelo elevador, vai para os andares e ninguém sabe o que está acontecendo, porque esse é o pior incêndio. Lá no MGM, que é em Las Vegas, começou a pegar fogo, que é um cassino, um cassino-hotel. Começou a pegar fogo numa geladeira, acho que foi no térreo. Começou a pegar fogo ali e tal, acho que parte elétrica ou componente e tal, pegou fogo, propagou, eles não tinham controle de material de acabamento e revestimento, que é o mesmo caso da Boate Kiss, propagou-se horizontalmente, e aí ele achou, o ar-condicionado, o sistema de ar-condicionado estava meio com problema lá, nos andares, e esse sistema era centralizado e comunicava os quartos também. Então começou a pegar ali no térreo, primeiro andar. Depois que aconteceu todo o incêndio, o abandono, aquela coisa toda, foram achar as pessoas mortas no 20º, 24º, 25º, mas tinha um delay ali de vários andares, né, que não tinha pessoas mortas ali, as pessoas, né? Então, aí começaram a verificar tal, essa questão, propagou-se pelo duto vertical e passou pelo ar-condicionado e adentrou dentro dos quartos. Tinha gente que estava tomando banho na banheira, tinha gente que estava sentado lendo alguma coisa e desfaleceu, porque, né, altamente tóxico e inebriante, ou seja, né, causa sonolência, o monóxido de carbono, aquela coisa toda. Então, todos os gases ali. Então, nessa questão vertical, interna, é extremamente perigosa. Interna. Então, essa é uma das coisas que eu mais critico, você tem um elevador que faz a comunicação, você tem que ter o mesmo conceito, você tem que ter a mesma proteção. Mas hoje não tem. Então, hoje você tem um canal de comunicação vertical, que são os elevadores, se tiver um incêndio, ele vai se propagar pelos elevadores. Então, é uma falha dentro da legislação, que eu critico bastante, e principalmente para o subsolo. Né? E principalmente se tiver recarga de veículo elétrico, né? Que aí é um incêndio que não é controlável, você não consegue apagar. Né, que é o pior dos incêndios hoje. Aqui no prédio a gente tem, né, os elevadores que sobem até o térreo, e depois o térreo que sobe, não sei o quê. Mas a gente tem um serviço que pega tudo. Né? Se acontecer algum problema lá embaixo, vocês não vão saber o que é que aconteceu, vai propagar para vários andares e isso vai causar um pânico. Porque, na realidade, se você precisa, o conceito básico é você ter compartimentação de fachada, ou seja, o incêndio não pode propagar de um lado para o outro pela fachada, de um andar para outro, e não pode propagar verticalmente internamente do prédio. Então, shafts têm que ser selados, os elevadores têm que ser protegidos, a escada tem que estar protegida, porque ela é um shaft natural, né? Então, esses são os conceitos básicos. Quando você quebra isso, você certamente você não tem controle. Mas elevadores é uma coisa que, assim, a gente tem muita confiança, eu tenho confiança, fiquei preso alguns minutos em elevadores já, fiquei muito tranquilo ali, já subi numa auditoria num prédio, eu já subi num elevador pela parte superior, que eu queria ver como é que estava o sistema de deteção, na parte superior, lá no topo, e aí o pessoal esqueceu de avisar que eu estava lá em cima. Eu fiquei descendo e subindo no elevador lá em cima, né? Fiquei lá, falei, bom, vou fazer o quê? Estou aqui preso em cima do elevador, só espero. Lógico, né? Aqueles filmes, né? Duro de matar, tal, que o cara sobe lá e vai ser esmagado, não tem isso, né? Então, eu fiquei ali, mas eu fiquei assustado. Falei, pô, quanto eu vou sair daqui, né? Rogério, e aí? Tudo bem? Respondeu a sua pergunta? Excelente, mais uma vez, né? É uma aula, isso é excelente, só faltou um detalhe. A questão da retirada das pessoas lá de dentro. Então, normalmente você já tem uma chave para você abrir,
Mas você nunca deve fazer esse movimento de abrir se ele estiver entre andares. Isso é um procedimento padrão, né, na questão da retirada das vidas. A não ser que seja uma emergência muito grande, e aí está um incêndio e de alguma forma parou o elevador ali e você tem que forçar, e aí você tem que travar essas portas abertas ali e ver qual é o andar que seria mais, mais seguro. Não é seguro de qualquer jeito, mas numa emergência, com boa técnica, daria para você fazer a remoção. Depende se é um idoso, depende do peso da pessoa, se for criança. Já teve caso da pessoa tentar puxar e a criança passou até pela aquela, né? Porque embaixo do elevador tem aquela barreira, né? Que quando tem um desnível do elevador, ainda tem uma barreira na parte inferior, tem uma placa de aço, né? Que é para justamente não acontecer isso. Se alguém saltar dali, não cair pelo vão na parte inferior. Mas estava acima disso e acabou acontecendo. Então, assim, se você tem um treinamento, o correto é nivelar o elevador, nivelar no piso. Nivelou no piso, fazer a abertura com a chave, mesmo que não tenha energia, você consegue, com o chaveamento, você consegue abrir esse elevador. Se não tiver jeito de nivelar, aí a questão complica bastante. Aconteceu e você não sabe a solução, chama o bombeiro e tenta conversar com as pessoas, ver se elas estão conscientes, quantas pessoas estão, inclusive até para orientar o bombeiro na hora que ele chegar, fala, nós temos aqui 3 pessoas, uma idosa, um cardíaco, ou uma pessoa que tem um sobrepeso e tal, porque aí o bombeiro já começa a saber quantas pessoas vão ter que ser trabalhadas ali, qual vai ser a prioridade para a retirada da pessoa, né? Mas normalmente o procedimento básico é nivelar o elevador e fazer a abertura da porta. Nunca fazer entre andares, que certamente, principalmente se tiver algum idoso, ele vai ter uma dificuldade terrível de sair de lá. E se for criança, pode fazer alguma arte ali de ficar, né? E como já aconteceu, já teve fatalidade de alguém tentar puxar a criança e ela passou pelo lado de baixo, né? Tudo bem, então, Rogério? Muito obrigado, Sandro, pela oportunidade. Obrigado, tenente. Valeu pela dica, isso é extremamente importante. E, obviamente, a gente passa a utilizar isso no dia a dia, né? São explicações básicas, né? A gente tem lá o treinamento de incêndio, nós temos os brigadistas. Sim. E tudo mais, mas o cara vendendo, nunca é demais. Vendendo o cargo dele de síndico tem que valorizar, Eu já trabalhei tanto em prédio que eu já fui presidente de CIPA, presidente de brigada, já fui tudo, já trabalhei assim de uma forma assim que o cuidado para nós é extremamente importante. Muito bem, obrigado. Obrigado. Deixa eu desligar o telefone aqui, ó. Olha lá, o fax wireless. Um fax avançado. Wireless. Fax wireless. Bueno. Bom,